Olá, meus irmãos, muito bem-vindos de volta ao canal Simples. E vamos dar continuidade aqui à nossa meditação, estudo bíblico, como vocês queiram. Se vocês quiserem transformar em um estudo bíblico, vocês pegam os textos que eu deixo aqui de referência e procurem na Bíblia, se apliquem a controlar o que eu estou falando, né? E meditar em tudo que eu estou dizendo, que daí a coisa fica melhor ainda, ok? Vamos dar continuidade então? A gente falou sobre o perdão absoluto de Deus. E eu tenho falado que Deus perdoa todos os pecados e todos os pecadores, independente dos pecados que eles cometem. E isso causa, logicamente, no meio religioso, principalmente evangélico, muita confusão, muita discussão, sabe? E é normal que isso aconteça. Mas eu quero falar diretamente com você hoje. Quando você ouve isso, quando uma mensagem te diz isso, que Deus perdoa todos os pecadores, independente do pecado, Ele perdoa tantas e quantas vezes for necessário, o que te vem em mente? Você é do tipo que pensa assim, se é assim, então vamos pecar à vontade, porque se Deus não vai dar nenhum castigo para ninguém, então não existe inferno, então o mundo vai virar um caos, todo mundo vai fazer o que quer, vai roubar, vai matar, vai fazer tudo o que quiser, porque Deus perdoa todo mundo? Infelizmente, se você pensa assim, eu tenho já uma má notícia para você. Apesar que o evangelho que eu quero transmitir é uma boa notícia. Mas eu quero te dar esta má notícia para ver se de repente você enxerga a boa notícia. Se você pensa assim, isso já quer dizer que você nunca se sentiu um pecador condenado absolutamente sem nenhuma chance de salvação. Você nunca atingiu o fundo do poço, você nunca viu treva, realmente treva na tua vida, você nunca chegou ao ponto crucial em que a pessoa precisa se converter. Parece duro, mas é uma coisa que eu falo sem julgar ninguém, é uma coisa de experiência própria e é uma coisa que tem que acontecer na vida de todo pecador, o arrependimento. A Bíblia fala, você não sabe que é a misericórdia de Deus, a benignidade dele que nos leva ao arrependimento? Você não sabe que é isso? Mas nos constrange esse amor. E quanto mais esse amor, esse perdão incansável de Deus vem sobre a nossa vida, mais vai revelando em nós o que nós somos. E sabe o que nós somos? Pessoas indignas, perdidas, imerecíveis de qualquer graça de Deus, porque nós somos pecadores e seremos sempre pecadores e pecadores morreremos. Se não tiver essa misericórdia vindo ao nosso encontro, se isso não acontecer, nenhum ser humano vai ter direito nem sequer de contemplar nada de Deus. Se a pessoa não nascer de novo, ela não vai poder ver o reino de Deus, não vai enxergar. Ele vai sempre ser um arrogante, um petulante, um religioso hipócrita, ignorante, julgador, porque ele vai sempre pensar que não sei como ele conseguiu ser bom. E Jesus falou que nós somos raça de víboras, nós somos maus. Então talvez você pense isso, então vamos pecar à vontade, porque agora é assim. Então, primeiro, porque você realmente nunca se converteu. Você nunca se sentiu perdido o suficiente para precisar dessa graça, desse perdão. E isso é mal, muito mal. Se isso não aconteceu, procure então, em Jesus, nas palavras dele talvez, de perdão e de misericórdia, sempre no Evangelho, um lugar, um ponto de partida de onde você se arrependa de ser o que você é. Assim como todo ser humano não tem que se arrepender tanto dos pecados que comete, porque pecados todos cometem, mas tem que se arrepender da pessoa que é, porque nós não fazemos pecados simplesmente, nós somos, é o nosso caráter, nós somos pecadores e não tem nada que possa nos livrar e nos salvar e nos dar nenhuma graça se não for a graça absoluta, perdão absoluto de Deus. Primeiro ponto então. Segundo ponto que eu queria dizer é que talvez você pense isso porque você tem algum tipo de justiça própria. Talvez você pense assim, eu não sou tão pecador assim. Por isso você julga qualquer um que fizer pecados que você considera mais grave que os teus, porque aos teus olhos não é tão grave. Sabe por que não é tão grave? Porque você está todo dia lá na igreja,
pagando o preço dos teus pecados com as tuas obras, com o teu trabalho para Deus, com a tua religiosidade. Aí então, você acha impossível mesmo que Deus perdoe o ladrão, a prostituta, a meretriz. Mas sabe o que Jesus diz? Jesus diz que as meretrizes e os publicanos, que é um tipo de pecador, que você pode colocar assassino, estuprador, tudo, e não se iguala ao que um judeu pensava de um publicano. Então era um traidor, muito mais do que um estuprador, muito mais que um assassino. Então Jesus disse, olha, as meretrizes e os publicanos vos precederão no reino de Deus. Estava falando, sabe para quem? Para quem era cheio de justiça própria. Para quem se pensava já por causa da prática religiosa, justificado de algum modo. A pessoa se endureceu tanto que não enxergava mais o seu próprio pecado. Talvez esse seja o segundo motivo. Você é cheio de justiça tua própria, fabricada pela tua religião, pela tua religiosidade, que você não enxerga o abismo profundo em que você se encontra e a necessidade profunda, um abismo de necessidade que você tenha de ser perdoado. Então, esse é o segundo ponto. Um terceiro ponto, ou melhor dizendo, um terceiro motivo, talvez, seja porque você não consegue perdoar essas pessoas. Aliás, você não perdoa ninguém, talvez, nem por coisas banais, porque você não se sente perdoado realmente. Então, como é que você vai dar algo que você não tem? Se você, para você mesmo, não acredita em nenhum tipo de perdão de Deus para a tua vida, como é que você pode dispensar algum tipo de perdão para alguém na tua vida? Isso é muito sério, pensa nisso. Então, talvez quando você ouve falar de uma graça tão grande, de uma misericórdia tão, até mesmo absurda, escandalosa, que é essa graça de Deus, aí você olha para você mesmo e como você não sente nenhum tipo de perdão de Deus vindo para você, você nunca creu nisso? Mesmo que você esteja dentro das igrejas, falando tanto, cantando tanto, orando tanto, lendo tanto a Bíblia, no profundo da tua alma, você nunca creu num perdão absoluto. A cada erro que você comete, você se sente de novo no inferno. Isso te leva a ser um julgador mesmo, sabe? De pessoas que façam qualquer outro pecado que sejam até um pouquinho pior daqueles que você faz e não se sente perdoado. Lógico, ou até mesmo pecados menores até o que você faz, mas você não acredita que ele seja perdoado, entendeu? Esse é um ponto. Um outro ponto que eu posso falar também, talvez aconteça, é o fato de você talvez ser um líder religioso. Agora eu quero falar com você, que é líder religioso. Talvez você tenha medo de ensinar esse perdão absoluto nas igrejas, nos estudos bíblicos, nos encontros, nas suas pregações. Você tem medo de falar isso? Porque você não acredita na operação do Espírito Santo. Você não acredita que o Espírito Santo pode pegar um assassino, um ladrão, pode pegar o ser humano da pior espécie que existe na face da terra e constranger o coração dele, ao ponto dele cair em si, cair em lágrimas de arrependimento e ver essa bondade de Deus, essa benignidade, essa mansidão, e ver em Deus esse amor infinito, imerecível, essa graça profunda, infinita, maravilhosa, inconcebível. A pessoa vê isso e se converte. Mas você não quer isso, não é? Não, às vezes você não é nem que você não acredite. Você tem, às vezes, talvez uma ideia de que isso possa acontecer, mas você não quer. Por motivos vários, por motivos, digamos, interesses pessoais. Porque onde vai parar a tua glória de ser o guru na vida dessa pessoa? Onde é que vai parar a tua moral, os teus méritos de fazer a pessoa seguir as regrinhas para ser perdoado? Então, na verdade, você não acredita nessa obra maravilhosa do Espírito Santo que eu estou falando. Aí então, para terminar, eu vou contar uma história que Jesus contou. Jesus contou que um dia ele estava na casa de um fariseu chamado Simão, e ali entrou uma pecadora. E enquanto ele conversava, com Simão, ela entrou e foi e se ajoelhou aos pés dele, chorava aos pés de Jesus, e as lágrimas caíam nos pés dele e ela enxugava com os cabelos e depois ungia os pés de Jesus com óleo. Esse fariseu que Jesus estava visitando pensou, se esse Jesus aí fosse profeta mesmo, ele saberia quem é essa daí que está aí nos pés dele e tocando ele. Saberia que é uma pecadora. Aí Jesus, conhecendo o coração dele e de todos nós, deu uma mensagem para todos nós. Ele falou assim: Simão, existia um patrão que tinha dois empregados que deviam para ele. Um devia 5 denários, e o outro devia 50. Jesus falou,
foram perdoados os dois, igualmente. Tanto que devia 5, vamos colocar no nosso dinheiro, R$5 e R$50.000. Enfim, era uma dívida para os dois impossível de se pagar. De qualquer forma, Jesus falou que foram os dois perdoados de qualquer modo. E daí ele fez a pergunta: Simão, qual dos dois amará mais? Digo, amará mais a Deus. Qual dos dois amará mais? E Simão, muito logicamente, que não era bobo, era um fariseu, era muito inteligente, estudioso, era um religioso. Aí ele falou, é lógico que é aquele que se perdoou a dívida maior. Claro, muito bem, foi isso mesmo. Aí Jesus, olhando para a pecadora, que ainda estava lá lavando o pé dele, ungindo o pé dele, enxugando os cabelos, as lágrimas, tudo, falou, Simeão, sabe que quando eu cheguei aqui na tua casa, você não me deu água para lavar os pés. E essa daqui não para de lavar meus pés e enxugar com os cabelos. As lágrimas dela foram que lavaram meus pés. Você não me deu o ósculo santo, porque, gente, era costume na casa de um judeu, no Oriente, quando você chegasse, era um sinal de respeito você dar água para lavar os pés e você mesmo lavar os pés, era um sinal de humildade, um sinal de respeito, um sinal de acolhência, de boa-vinda. E beijo, dar um beijo é o costume até hoje no Oriente. Você chega na casa da pessoa, ele te dá um beijo, é um modo carinho, de amor, enfim. E por isso que Jesus falou, olha, de quando eu cheguei aqui, você não me deu água para lavar os pés. E essa daqui não para de lavar os meus pés com as lágrimas. Você não me deu um ósculo, você não me deu um beijo. E ela não para de beijar os meus pés. Então, eu te digo, Simão, que os que muito pecaram, muito amaram. Que muitos foram perdoados, muito amou. Eu falei essa história aqui justamente para fechar dizendo que talvez a gente não acredite nesse perdão infinito, nesse perdão impossível, porque a gente pensa que pecou pouco. A gente pensa que a nossa dívida, ainda que ela foi paga, é pouca. Uma dívidazinha de 5 denários, vamos dizer assim, R$5. A gente não tem agora, mas quem sabe uma hora a gente consegue. Esse é o plano da religião. Quem sabe uma hora você consegue, com as tuas próprias forças, atingir um nível de santidade suficiente para pagar essa conta. Até mesmo quem deve dinheiro maior está aí na tentativa. Porém, quando a pessoa consegue mesmo enxergar, quando a luz dessa graça vem, ele vê que as duas dívidas são impagáveis, aí ele ama. Tem um texto que diz assim, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe, enquanto você ficar praticando a tua religião para tentar pagar os teus pecados, ser perdoados, sabe que você vai sempre ficar com medo de não ser o suficiente, você nunca vai conseguir amar a Deus o suficiente, você nunca vai se sentir perdoado o suficiente, a tua religiosidade, as tuas práticas, a tua frequência ao culto nunca vai ser o suficiente, vai sempre faltar alguma coisa e talvez daqui 50 anos, perto da tua morte, você ainda vai ter um pavor imenso de morrer, porque essa dívida não foi paga. O Evangelho da Graça te oferece então, e eu venho através dessa mensagem, desse estudozinho, dessa meditação, oferecer para você um perdão gratuito. Se você ainda pensa que certas pessoas não serão perdoadas porque é muito grave o que eles fizeram, talvez você pense isso de você mesmo. Ou talvez você seja um arrogante que pense que o teu não é tão grave. De qualquer forma, ou um ou outro, ou seja de 5 ou de 50 denários a dívida, estão devendo os dois. Eles precisam dessa exoneração, desse perdão, sem requerer nada em troca. Essa é a mensagem. Continua seguindo o nosso canal, que nós vamos continuar adiante, cada vez mais profundo nessa graça de Deus. Até o próximo vídeo, pessoal. Que a graça e a paz de Deus esteja no coração de cada um de vocês e que reine, que tome conta de vocês. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Até o próximo.